Meus amores, iniciando mais um vídeo aqui com vocês. Hoje o vídeo não é de rotina, que é o meu nicho, né, no qual quem já tá me acompanhando sabe que o meu nicho aquele é de rotina de casa, rotina, vlog, receita, maternidade, essas coisas de dona de casa, né? Então, hoje, basicamente, o vídeo vai estar relacionado a algumas perguntas que eu recebo, né? E eu vou estar aqui respondendo, tanto lá na rede, na minha rede social que eu tenho, lá às vezes o pessoal me pergunta algumas coisas, né? Uma delas é, quanto tempo eu tô morando aqui em Santa Catarina? E se eu pretendo voltar pro meu estado? Entendeu? Então hoje eu quero falar um pouco com vocês aqui, né? Mais um pouco sobre a minha vida, assim, me apresentar um pouco para vocês, né? Porque eu já iniciei o vídeo aí, mostrando a minha rotina, as coisas que eu faço e realizo em casa. Então, o que acontece? Eu tô morando aqui em Santa Catarina, vai fazer 4 anos, esse ano que eu tô morando aqui em Santa Catarina. Aqui nesse bairro onde eu tô morando, fez um ano, agora em dezembro. Quando eu cheguei aqui, eu morei em outro bairro, né? Então aqui nesse bairro vai fazer um ano que eu tô morando, fez um ano que eu tô morando aqui. E aqui é onde eu moro na casa. Mora meus 3 filhos e meu marido. Eu tenho um filho de 16 anos, tenho uma de 14 e tenho um de 3 anos. E o que acontece? Muita gente me pergunta se eu tenho vontade de ir lá no meu estado. De antemão, né? Eu ainda não fui lá. Esses 3 anos morando aqui, eu ainda não fui lá. Então, o que acontece? Quando eu decidi vir pra cá, eu vim pra me morar, pra ficar pra morar. Na verdade, minto. De início, meu marido quis vir, né? Foi pra morar mesmo, pra querer ficar aqui. Eu vim, que eu disse, não, vou passar 5 anos, vou ver como que é, pra poder me adaptar, se eu vou gostar tudo. E depois eu voltasse pra lá. Mas aí a gente planeja uma coisa, Deus planeja outra, né? E graças a Deus a gente tá aqui todo esse tempo e em meio 2 anos e meio, o que uns 2 anos pra cá, eu não me deu mais vontade de voltar. E como eu já falei, eu ainda não fui lá. E uma das perguntas é essa, eu já tinha ido lá, se eu sinto saudade. Eu sinto saudade, claro que eu sinto saudade, né? Porque é minha terra. Quem é a pessoa que sai da sua terra, né? E não sente vontade, não sente falta, não sente vontade, principalmente da sua cultura, né? Que é meu caso, eu sinto sim vontade, eu sinto saudade, essas coisas todas da minha família que tem lá. Atualmente, como eu já falei, aqui em casa moram essas pessoas que eu falei, né? Que são meus filhos e meu marido. De família aqui, só quem tem família aqui é meu marido, que tem família aqui. Eu não tenho, né? Eu tenho uma irmã minha, ela vive assim, quando ela não se adapta num lugar, ela vai para outro e assim vai. A vida dela é assim, como ela não tem filho, não tem nada, então ela vai, aonde dá para ela estar indo morando, ela tá morando. Entendeu? Então, como só é eu aqui, meus filhos, e então por conta disso, como eu falei, é só a gente aqui na casa, é só eu aqui na casa. E o que acontece? Outra pergunta também que eu recebo é como é morar aqui. De início, não é, claro que não é meu gosto, como eu já falei. Aqui é muito diferente. Aqui quem vem pra cá ele tem que vir com o objetivo que ele quer algo da vida mesmo, entendeu? Principalmente para trabalhar essas coisas assim. Aqui é uma terra, uma cidade que é de trabalho, de trabalho. Não é de furdúcio, não é de bagunça, não é de festa, não é de muita coisa. Eu sou lá do norte, sou do Amapá, né? Então lá pra gente é igual o povo do Pará. A nossa cultura, o nosso gosto é igual o povo do Pará. A gente sempre tá todo mundo com aquela família toda reunida, aquele furdunço, aquela coisa, vai fazer um aniversário, vai fazer uma festa e é todo mundo junto, né? E aqui não é assim, aqui o povo é mais para trabalho. Então, por conta disso, com o meu marido de início, era ele que vinha a trabalho para cá, porque como eu já falei, ele tem família aqui, era ele que vinha. Só que quando a gente planeja uma coisa e Deus, ele te mostra que é outra coisa, que foi a nossa situação, o nosso caso, né? Quando ele decidiu vir para cá, ele vinha só ele de início, mas aí depois as coisas mudaram, né? Como eu falei, quando a gente pede para Deus alguma coisa, um direcionamento para Deus dar, e Deus ele te mostra que é para te fazer o que é da vontade dele, né? Quando ele vinha pra cá, o meu neném ele tem 3 anos. Quando a gente veio pra cá, ele tinha 4 meses. Quando a gente veio pra cá, a gente meteu a cara assim pra querer vir pra cá, porque ele não ficou com aquela coragem de deixar só a gente lá e ele vir pra cá tudo, né? Assim, e acabar depois voltando, porque ficar preocupado, ainda mais me deixando com uma criança pequena lá.
E na época o neném tinha nascido com problema. Tem pessoas que sabem, tem pessoas que não conhecem. Ele nasceu com a PLV, né? E a PLV é a criança quando nasce com alergia à proteína do leite da vaca, né? E lá na época foi aquele fundusco todo, ele nasceu com esse problema, então ele fazia muito cocô assim com sangue, dava muita alergia nele. Eu tinha que fazer uma dieta muito restrita para poder dar mama para ele, era aquele caos quando a gente tem criança pequena. Na época lá, olha o que aconteceu, vou explicar só um pouquinho para vocês. E o que aconteceu na época lá, ele nasceu com esse problema, a gente não conhecia, nem sabia que existia isso. E quando a gente foi saber, ele tava com uma consulta marcada, né, com a gastropediatra lá em Macapá. Só que tava demorando um pouco essa consulta dele. E a gente foi saber depois de um tempo que ele teria que tomar um leite, no qual a lata do leite era 200 e pouco, era R$ 250, parece, lá a lata do leite. Que é até o Neocate, eu nem sei se eu posso estar falando aqui o nome, né? Mas era o Neocate, o leite que ele tinha que tomar por conta dessa alergia que ele tinha. Então só essa lata de leite lá era 200 e poucos reais lá, né? Tudinho e tal. Então ele tinha uma consulta marcada. E como o primo dele já morava pra cá tudo e sempre falou pra ele que pra cá era bom, que pra cá tipo hospital, essas coisas, tudo é bom pra cá, foi o que ele explicava, ele falava pra ele. E a gente decidiu vir pra cá por conta também desse problema do neném. Eu disse, não, a gente vai procurar um hospital, um recurso melhor, porque lá a gente não tinha muito entendimento lá, porque a gente nem sabia dessa existência desse problema que ele tinha. Conseguimos marcar a consulta dele com a gastropediatra em Macapá. E o que acontece? Ele já estava com a viagem dele, né, marcada para vir para cá, que seria dia 2 de outubro de 2022, né, a viagem dele. Na verdade, ele não tinha comprado a passagem, ele estava marcando para ele vir nessa data. Só que como custou a consulta do neném tudo, e a gente preocupado com aquela coisa toda, comprando leite lá, né, caro para ele. E já sabe, para mim fazer uma dieta, o que foi que eu decidi fazer? Ele chorava muito para mamar, ele não queria mamar, porque tudo que eu comia fazia mal para ele. Então eu decidi tirar ele do peito, eu tirei ele do peito e começamos só com a fórmula, dar só a fórmula para ele. Como eu falei, era muito caro nessa época lá. O leite agora eu não sei quanto que é, mas lá era bem caro. E para uma criança recém-nascida que não mama, você já sabe que uma lata de leite vai assim, ó, num sopro, né? Uma lata de leite. Aí sim, sei que teve toda essa coisa lá, tudo, a consulta dele tava demorando, tudo. Decidimos não vir só ele, decidiu que não vinha só ele, decidimos todos nós vir pra cá. Gente, para vocês verem como tudo é da vontade de Deus, entendeu? Então é por isso que eu não penso em voltar mais pro meu estado, não penso em voltar mais para Amapá. Porque foi Deus que trouxe a gente pra cá. Eu sempre conto essa história pra todo mundo. E quem sabe lá em Santana, como foi na época lá que aconteceu a história toda, eu contei pra todo mundo. Um belo dia, eu pedi assim pra Deus, eu falei, meu Deus do céu, porque quando a gente tem filho pequeno, a gente sabe, né, como é difícil, teu filho tá com problema e tu não poder resolver, tu não saber o que é que tem, aquela coisa toda, né. Eu dormi e pedi pra Deus dar um direcionamento, assim, né, o que era pra ser feito. E quando eu acordei, eu liguei pra ele, né, ele tava na casa da minha avó, liguei pra ele, e eu falei assim pra ele, eu disse, vem aqui, eu quero falar contigo, né. Ele pegou, veio, nós conversamos, eu falei pra ele que eu tinha sonhado. Eu não sei se eu tinha sonhado ou se Deus tinha, sabe, se aproximado de mim. Tinha se aproximado de mim. Tinha parado aqui, né, porque o menino chegou aí de moto. E voltando. E nesse dia, né, eu acordei e foi assim. Eu não sei se eu sonhei, eu não sei se foi Deus, sabe, que chegou em mim, sabe, no quarto, juro pra vocês, e falou assim, viaja todos vocês, vai todos vocês pra lá, que era pra cá, pra Santa Catarina. Eu acordei com aquilo, liguei pra ele, ele foi lá, né, a gente conversou, falei, ele falou assim, será que a gente vai com uma criança pequena, né, ele tinha 4 meses, né, com uma criança pequena, será? Eu disse, não, a gente vai. Ele falou, tu tem coragem? Eu falei, tenho coragem, né, se for pro bem-estar, tudinho, né, do meu filho, pra saber o que ele tem, tudo, a gente vai. E assim a gente fez, vocês acreditam? Eu pedi pra Deus o que era pra ser feito. E Deus falou que era pra me vender tudo que a gente tinha, pegar o dinheiro e vir embora pra cá. E a gente fez, vocês acreditam? Eu anunciei as coisas pra vender, deixa eu ver. Eu acho que eu anunciei as coisas pra vender uns
uns 2 dias, assim, eu coloquei para vender as coisas. Acho que com uns 2 dias depois, vocês acreditam, eu consegui vender tudo, 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 tudo que a gente tinha para vender. Tudo que a gente tinha colocado anunciado para vender, eu vim conseguir vender tudo, 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 tudo. E olha mais ainda, tudo que eu tinha anunciado para vender, tudo. Porque, que nem eu falei, era Deus que estava guiando aquilo ali, era Deus. Por isso que eu não penso em voltar, porque foi, se Deus me trouxe para cá, era pra gente estar aqui. É pra gente estar aqui. E o que acontece? Aí eu vendi tudo. E as pessoas que compraram, para vocês terem ideia, as pessoas que compraram foram pessoas lá da rua mesmo, né, da casa onde eu tava parando, na casa da mamãe nessa época. E foi da casa lá da mamãe, lá da rua da casa da mamãe mesmo, pessoas que me conhecem, tudo que compraram. Teve coisas que eu entreguei logo pra pessoa, a pessoa me pagou, eu entreguei logo. Mas teve coisas que as pessoas deixaram ficar comigo até o dia da minha viagem. Quando foi no dia da nossa viagem, eu entreguei, né? Falei, olha, tá aqui, tudo que vocês compraram tá aqui. Vocês podem levar, né? Que eu tô viajando, eu ia viajar de noite, de dia eu entreguei pras pessoas e de noite, pra vocês verem o tanto que Deus foi bom. E era pra gente vir pra cá, né? Contando só um pouco pra vocês como foi a nossa vinda pra cá. E aí deu tudo certo, a gente comprou as passagens certinho para a data que a gente queria, dia 2. Viajamos dia 2 de outubro de 2022 e a gente veio para cá. E graças a Deus, desde quando a gente chegou aqui, as portas se abriram pra gente assim, fantástico, fantástico mesmo, que eu não tenho nada o que reclamar do que Deus proporcionou pra gente durante a gente chegar aqui. Outra coisa também, pergunto se eu trabalho aqui. Não, ultimamente eu não tô trabalhando. Eu tava trabalhando, ano passado eu tava trabalhando. Como tem pessoas aqui que me seguem, ainda não conhecem um pouco, né, da minha vida. A mamãe tava aqui ano passado, então ela tava... eu fui pra trabalhar e ela que ficava com o nenê pra mim. Nessa época ele tinha o que, ano passado? 2 anos, e a mamãe que ficava com ele. Só que aí ela acabou voltando lá pro Amapá, tudinho, porque ela tem a casa dela lá, né? Então ela precisava ir lá, dar uma olhada na casa dela, ver a casa dela, tudo. Ela acabou voltando pra lá. E eu fiquei sem uma rede de apoio aqui, né? Aí o que acontece? Na época, ano passado, o meu filho estudava de tarde, a minha filha de manhã. Quando a mamãe viajou, como eu trabalhava um dia sim, um dia não, e o que acontece? O dia que eu trabalhava era o dia todo, né? O dia que eu trabalhava era o dia todo. Então, quando meus filhos revezando, um ficava de dia com o neném, outro à tarde quando chegava ficava, era aquela coisa toda. Só que era lá no outro bairro onde eu morava, a escola deles. Só que eu decidi mudar pra cá, pra esse bairro, no qual ficava perto do meu trabalho. Aí, o que acontece? Mudei pra cá, pra esse bairro, que era perto do meu trabalho, e a escola deles mudou também. Só que devido a ter mudado a escola deles, o que acontece? Eles foram pro mesmo horário. Os dois foram para estudar à tarde, entendeu? Aí o que acontece, deu aquela reviravolta toda, eu acabei saindo do meu trabalho porque eu não tinha mais a rede de apoio que era para ficar com o neném. E querendo ou não, quando a gente sai do estado da gente, a gente não tem uma rede de apoio, é muito mais complicado. E principalmente quando a gente tá com criança pequena. Aí a gente conversou, e meu marido e tudo, ele falou, não, amor, fica em casa, né? Deixa que eu vou trabalhar, fica em casa. E a gente vai vendo como é que a gente vai resolvendo. E assim eu fiz, saí do meu trabalho, tô em casa até agora, né? Não tô trabalhando. E é como eu falei, aqui a gente não confia muito em deixar o neném em creche, em escola, essas coisas, porque a gente vê tanto caso na televisão, não tô falando que é aqui, especialmente aqui, mas acontece tanto em outros lugares, aí a gente não tem aquela confiança. Até porque ele tem 3 anos, então ele não fala assim bem direito as coisas, ele não sabe contar pra gente se aconteceu alguma coisa com ele direito, então a gente decidiu não colocar ele na escola e eu ficar em casa. E meus filhos foram estudar no mesmo horário, tudo, e até agora no momento eu tô em casa. Outra pergunta também que eu recebo lá, que me perguntam se eu não tenho vontade de ir embora para o Amapá, se eu não tenho vontade de passear lá. De momento, eu nem penso em voltar mais para lá para morar e não tenho aquela vontade de passear lá também. Por quê? Eu penso assim, eu tô num lugar onde eu tenho tantas outras possibilidades que eu posso visitar por enquanto, né, tudo. Fui criada no Amapá há 30 e poucos anos, né? Então, se eu podendo pegar um dinheiro que eu vou gastar de passagem para mim ir lá,
eu vou dar uma passeada por aqui por enquanto. Quando for um dia que me der muita assim vontade, né, de ir lá, eu vou tirar esse dia pra mim ir lá. Outra coisa, na verdade, de fato, eu queria que a mamãe viesse embora pra cá morar comigo, né? Eu queria que ela viesse embora, até porque atualmente ela tá sozinha lá na casa dela, a minha irmã que morava com ela não mora mais lá, né? Então eu queria que a mamãe viesse embora pra cá morar comigo, né? Pra ela não ficar sozinha também lá na casa dela. E eu queria que essa minha irmã que mora lá, né, em Santana, ela viesse embora pra cá, né, com a família dela, com o marido dela, com os filhos dela, viesse embora pra cá morar. É uma coisa que eu sempre falo pra ela, que eu tenho vontade que ela venha embora morar pra cá, porque eu não vou mais embora morar pra... Eu não falo nunca mais, né, porque só quem sabe é Deus do destino da gente e das coisas da gente. Outra coisa também, por que eu decidi criar o canal? Por causa disso, entendeu? Porque eu sempre gostei de gravar. Eu sempre gostei de gravar. Eu sempre gostei de ir pra frente das câmeras. Lá no meu perfil que eu tenho da minha rede social, tô sempre lá aparecendo, tô sempre lá mostrando meu dia a dia, tô sempre lá postando vídeos, histórias, essas coisas. Então eu decidi vir pra cá pro canal. Esse ano, na verdade, foi esse ano que eu iniciei, né? Acho que foi agora no início de janeiro, eu acho, não tenho bem lembrança, que eu iniciei aqui. E é isso. Aí eu decidi criar o canal por conta disso, né? Decidi criar o canal por conta disso, porque eu me sinto às vezes tão só, né? Porque eu não tenho ninguém. Eu tenho amizade, tenho umas pessoas que eu já conheço aqui, tem a irmã do meu marido que mora aqui, mas ela mora longe, ela mora lá pra casa dela. Mas não é que nem a minha família mesmo, né? Não é que nem eu estar com a minha família assim mesmo, com a minha família, a minha irmã, o meu sobrinho, a mamãe, né? Essas coisas assim, tá com a minha família. Por isso que eu decidi criar um canal, porque aí eu vou compartilhando o meu dia a dia com vocês. Às vezes alguém vai lá e coloca um comentário, eu vou lá e respondo. Tem uma troca, né? Com as pessoas, isso pra mim eu acho bom, pra mim que tô em casa agora parando, né? Pra me ocupar até minha mente também, não ficar muito focada só em outras coisas, e aí eu vou me distraindo mais, né? E sobre morar aqui, né? Eu moro de aluguel. Aqui é alugada onde eu moro. A gente paga 1.150 de aluguel aqui, paga água, paga luz. E outra coisa, né? Pra cá também eu vim por conta dos meus filhos, que já estavam ficando adolescentes. Já estão adolescentes, né? Então pra cá o custo de vida aqui não é alto, assim, o custo de vida, de ir no mercado, essas coisas assim, não é alto. O que aqui se torna caro é aluguel, o aluguel é muito caro. E aqui tem muito, assim, regras de coisas, às vezes não aceito criança, onde tu vai morar alugado, tu tem que pagar calção também, né, ou tu tem que ter o nome limpo, alugar por imobiliária. É muita burocracia aqui pra te alugar alguma coisa aqui, né? Mas graças a Deus essa casa aqui que eu consegui é 3 quartos aqui. Eu vou fazer um tour depois, eu vou mostrar pra vocês como que é aqui. 3 quartos. Quem mora pra cá, se ver esse vídeo já vai saber o que eu tô falando. Aqui é muito ruim pra te conseguir casa. Tu consegue muito apartamento, essas coisas. Que foi meu caso quando a gente chegou aqui, a gente morou em apartamento 2 anos, né? E por conta disso, né, aluguel aqui se torna caro, mas aqui o custo de vida pra mim não é, eu não acho que é muito caro. Aqui tu sair pra ir no mercado comprar algumas coisas, eu não acho aqui muito caro. Eu não sei também se é porque eu já tô me acostumando, mas o meu ponto de vista eu não acho muito caro. Deixa eu ver outra coisa. Em relação de segurança também aqui, é uma coisa que eu acho muito bom para meus filhos. Meus filhos vão para a escola, vão seguro. Não vou dizer que nunca vai acontecer alguma coisa que eu espero a Deus que nunca aconteça, mas pode acontecer. Tem os casos que acontece às vezes alguma coisa, mas aqui não tem assalto. Dificilmente tu vê coisa de assalto. Meus filhos vão pra escola com telefone, vão com fone, vão com bicicleta, vão com qualquer coisa se for o caso deles irem. Não tem perigo, não tem perigo. Se eu quiser sair pra mim trabalhar aqui, eu vou sair pra mim trabalhar de 6 horas. Vou sair com bolsa, com alguma coisa, eu vou de boa, não tem problema, que não tem perigo. Não é diferente lá do meu estado, né? Claro, é meu estado, eu amo, fui criado lá. Mas lá tu não pode andar com bolsa, tu não pode ter bicicleta, tu não pode ter nada lá que lá, assalto lá. Eu já fui assaltada 2 vezes, né? Fui assaltada 2 vezes lá quando eu morava, né? Então, eu vejo muito, eu ponho numa balança, né? Muito o que é bom aqui e o que não era, e o que não foi bom lá durante eu estar morando em Santana. E deixa eu ver outra coisa também. Sobre o frio pra cá. O frio pra cá também é horrível, gente. Aqui o frio é terrível. A gente tá agora no verão, mas eu já tô pensando que vai chegar o frio aqui. Vocês não têm noção. Aqui as nossas coisas mofa muito, sabe? Mofa, dá mofo, dá caroncho, dá tudo. É triste aqui na época do frio. Mas ao mesmo tempo, né? É
o clima que é pra cá não tem muito o que fazer. Aqui tem as 4 estações, a gente tem que passar pelas 4 e não tem muito o que fazer. Se a gente escolheu morar aqui, a gente tem que meio que aguentar, né? O frio aqui. Só o frio mesmo que eu acho mais ruim aqui por conta das minhas coisas, que algumas coisas acabam se desfazendo, acaba não prestando mais pra usar, que nem o colchão da minha filha, o colchão dela novinho, caronchou todinho. Eu teve que jogar fora o colchão novinho, a gente comprou outro pra ela, porque tinha caronchado todinho o colchão dela. E deixa eu ver, de mais uma coisa que eu tô esquecendo. E sobre se eu voltar a trabalhar esse ano, gente, eu não sei. Tá nas mãos de Deus. Que nem eu falei pra vocês, eu queria muito que a mamãe viesse pra cá, porque aí ela é uma rede de apoio pra mim, né, também. Mas aí bora ver se ela vai decidir vir. Eu já conversei com ela, né, pra ela vir pra cá, pra ela morar comigo. E se ela decidir vir, vai ser bem melhor, né? Pelo menos eu não vou me sentir tão só aqui, tudinho. E é isso. Depois eu vou fazer um tour mostrando pra vocês, né, como que é aqui a casa onde eu moro. E deixa eu ver, eu acho que o que eu tinha pra me falar mais sobre mim por enquanto, né, é isso. E assim, né, tem pessoas que têm curiosidade de saber, né, sobre morar pra cá. É muito bom. Se você quer vir a trabalho, se você quer ter uma qualidade de vida melhor, se você quer dar uma segurança pra sua família, pra essas coisas, é muito bom. Eu aconselho, né, aconselho assim 100% a pessoa vir pra cá. Pode vir pra cá sim, pra cá é muito bom. Pode vir pra cá, eu aconselho 100% a pessoa vir pra cá pra morar. Se não vem assim com aquela coisa, é igual de estar em furdunço em festa, né? Porque aqui não tem tanto isso, é mais trabalho. Aqui tem muita empresa, muita indústria, muitas coisas. Aqui as portas abrem pra qualquer coisa que a pessoa queira assim se estruturar mesmo, ter uma qualidade de vida melhor. Eu aconselho muito mesmo a pessoa vir pra cá. E é isso, né, meus amores? Espero que vocês tenham gostado um pouco do vídeo. Só queria falar pra vocês um pouco, né, sobre mim, como é, o que me trouxe, né, o que me levou a mais impulsionar a vir pra cá, né, também, como é morar aqui. E é isso, conforme for passando o tempo, eu vou mostrar uns lugares pra vocês aqui que tem. Então é isso. Vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa estar mexendo toda hora no cabelo, mas é porque eu tô com o ventilador bem aqui. E tá muito calor, né? Dá até pra ver o reflexo mais um pouquinho aí, mas é porque tá muito calor. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo, né? Já me segue, né? Já deixa o seu like, já curte, comenta e compartilha, que vai estar ajudando muito na divulgação do conteúdo, né? E do canal. Espero que você já se inscreva para você ficar acompanhando mais um pouco como é a minha rotina aqui. Vou sair para mostrar para vocês mais um pouco como é a cidade. Quando chegar o frio aqui também, às vezes cai granizo, né? Aqui vai ter a época que vai cair granizo. Vou registrar tudinho para mostrar para vocês. E levar vocês, né, comigo para outros pontos, outras coisas, para estar mostrando para vocês como que é aqui. E é isso, meus amores, um super beijo. Espero que todos fiquem com Deus, né, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.